Entrei naquele consultório como quem carrega uma segunda pele, feita de silêncio e memórias que preferem não ser revisitadas. A recepcionista havia me chamado pelo nome com a naturalidade mecânica de quem repete a mesma ação dezenas de vezes por dia. Mas ao ouvir meu sobrenome, o médico que me aguardava congelou no exato instante em que levantou os olhos da prancheta. A caneta, antes segura entre seus dedos, deslizou e caiu no chão, ecoando de forma desproporcional no ambiente que até então só respirava o zumbido do ar-condicionado. Eu me sentei sem pressa, observando o desconforto crescer em cada detalhe. O tremor quase imperceptível na mão dele ao tentar reorganizar os papéis, o pigarro mal disfarçado, a forma como desviava o olhar sempre que nossos olhos se cruzavam. Não era a reação comum de um médico diante de uma paciente qualquer. Era algo mais profundo, mais íntimo, como se minha presença fosse o estopim de lembranças que ele desejava manter enterradas. O silêncio, que deveria durar segundos, estendeu-se como um véu sufocante. Ele tentou pronunciar meu nome, mas o som saiu entrecortado, quase um sussurro. « É ela? » murmurou, talvez sem perceber que havia falado em voz alta. A enfermeira que o auxiliava parou de anotar, erguendo os olhos para mim como quem tenta entender a súbita mudança de atmosfera. O ar se tornou pesado, e naquele instante percebi que a sala inteira aguardava uma explicação que eu não ofereci. Permaneci imóvel, apenas cruzando as pernas e apoiando as mãos no colo, sem precisar dizer nada, porque a minha simples presença já havia instaurado um clima de tensão que nenhum dos dois conseguia dissipar. O médico pigarreou novamente, agora mais forte, como se quisesse expulsar não apenas o desconforto físico, mas a lembrança que o corroía por dentro. Tentou retomar o atendimento, perguntando sobre meus sintomas com voz artificialmente calma, mas cada palavra dele soava deslocada, porque seus olhos denunciavam algo que não estava escrito em nenhum prontuário. Era medo, sim, mas também havia incredulidade, como se ele tivesse diante de si um fantasma que voltou para assombrar os corredores que julgava seus. Eu o deixei se perder em perguntas banais, sobre febres, dores, exames antigos, sem me dar ao trabalho de responder além do mínimo necessário, porque eu sabia que o verdadeiro diálogo não acontecia na superfície. Havia anos que não colocava os pés naquele hospital, mas cada parede, cada detalhe daquela sala ainda guardava fragmentos de um tempo em que eu caminhava invisível por aqueles corredores. Ele sabia disso. Sabia porque, no fundo, sempre temeu que um dia eu voltasse, não como a jovem funcionária humilhada que se afastou em silêncio, mas como alguém que trazia consigo a força da verdade e o peso da autoridade. O problema é que naquele momento ele ainda não compreendia até onde meu retorno iria alcançar. O murmúrio dele, é ela? Continuava reverberando na minha mente enquanto a consulta seguia com um ritmo forçado. A enfermeira anotava cada palavra sem saber exatamente o que registrar, porque a estranheza da situação transbordava para além das anotações. A caneta dela arranhava o papel, mas os olhos, sempre que podiam, retornavam para mim com uma mistura de curiosidade e receio, como se quisesse decifrar que segredo me envolvia. Eu mantinha o mesmo semblante sereno, não por indiferença, mas porque aprendi que o silêncio pode ser a arma mais cortante quando usado no momento certo. O médico tentou terminar a consulta rápido demais, como se quisesse se livrar da minha presença, mas a pressa dele apenas aumentava as suspeitas. Cada gesto apressado, cada resposta curta, cada olhar desviado gritava mais do que qualquer palavra. Era evidente que ele não sabia lidar com a situação, e essa incapacidade deixava escapar fissuras por onde se revelava a fragilidade de sua máscara. Eu o observei assinar o pedido de exames com mãos trêmulas, e quando me entregou o papel, percebi o suor discreto na testa. Não era calor, não era esforço físico, era o peso da lembrança. Ao sair da sala, a sensação de olhares queimando minhas costas confirmou o que já suspeitava. A enfermeira cochichou algo para outra funcionária e, em minutos, os corredores pareciam mais atentos à minha passagem do que ao fluxo rotineiro de pacientes. Eu sabia como funcionava aquele lugar. Bastava uma fagulha para que os rumores corressem como incêndio.
E naquele momento, a fagulha havia sido a reação dele, tão incapaz de se conter diante de mim que transformou o óbvio em mistério público. Caminhei até a saída sem me apressar, sentindo a mistura de curiosidade e tensão se espalhar ao meu redor. Não havia necessidade de dizer nada ainda, porque a semente já estava plantada. O médico, com seu deslize, havia entregue mais do que imaginava, e agora cada olhar desconfiado, cada murmúrio pelos corredores trabalharia a meu favor. O que ninguém sabia, o que nenhum deles sequer podia imaginar, é que aquela consulta não era apenas sobre exames de rotina ou sintomas banais. Era o início de algo muito maior. A primeira rachadura em uma estrutura que eu estava prestes a abalar por completo. Saí pela porta principal com a tranquilidade de quem sabe que carrega nas mãos uma verdade guardada por anos e que em breve será impossível de conter. O hospital ainda não sabia, mas aquele momento já marcava o começo de uma transformação inevitável, e todos que estavam presentes naquela sala de consulta, do médico que congelou a enfermeira que suspendeu a caneta no ar, seriam testemunhas de que nada mais voltaria a ser como antes. Quando deixei o hospital naquela tarde, com os corredores ainda impregnados pelo murmúrio do médico e os olhares curiosos que me acompanhavam até a saída, senti que não havia mais como voltar a ser invisível. A reação dele não tinha apenas revelado que minha presença era incômoda, mas também exposto à existência de um passado enterrado, um passado que poucos ousavam mencionar e que, para muitos, não passava de boatos esquecidos entre relatórios e gavetas trancadas. Era esse passado que, inevitavelmente, começaria a se infiltrar nas conversas de bastidores. E eu sabia que não demoraria para que antigas feridas fossem abertas diante de todos. Lembro-me bem de quando entrei pela primeira vez naquele hospital, há tantos anos, não como paciente ou visitante, mas como uma jovem recém-formada que via no lugar uma oportunidade de provar seu valor. Eu era dedicada, talvez até ingênua, acreditando que o esforço e a competência bastariam para construir uma carreira sólida. Caminhava pelos corredores com cadernos cheios de anotações, ávida por aprender, pronta para ajudar. Mas a realidade que encontrei foi outra. Um ambiente onde as hierarquias pesavam mais que a ética, onde alianças políticas tinham mais valor do que qualquer juramento profissional. Foi ali que conheci o mesmo médico que agora havia congelado diante de mim. Ele ocupava já naquela época um cargo de destaque. Olhava os mais jovens como peças descartáveis e carregava consigo a aura de quem jamais seria contestado. Não demorou muito para que eu fosse alvo de suas palavras ásperas, dos olhares desdenhosos, das humilhações públicas disfarçadas de correções técnicas. Eu suportava em silêncio, acreditando que fazia parte do processo de amadurecimento, até que um episódio em particular mudou tudo. Havia um paciente, lembro-me como se fosse ontem, cujo caso exigia atenção urgente. Eu havia identificado um erro grave em sua medicação, mas quando levei a questão ao médico, ele não apenas ignorou minhas observações, como me ridicularizou diante de toda a equipe. Disse que eu estava confundindo dados, que deveria me calar e observar quem realmente tinha experiência. Obedeci, porque era jovem e não tinha voz. Horas depois, aquele paciente entrou em colapso e, embora tenha sobrevivido, ficou marcado por sequelas que poderiam ter sido evitadas. Naquele dia, algo em mim quebrou. Eu havia visto a consequência direta da soberba, da negligência mascarada de autoridade, e ao tentar levar o caso ao conselho interno, fui recebida com portas fechadas. Disseram-me que eu não deveria insistir, que era arriscado mexer em estruturas maiores que eu. Alguns até me aconselharam a abandonar o emprego e seguir outro caminho, como se aquilo fosse apenas um contratempo em minha trajetória. Mas eu não esqueci. Deixei o hospital sem estardalhaço, mas com a certeza de que um dia a oportunidade de voltar de outra forma surgiria. E quando essa oportunidade veio, não foi apenas por acaso. Anos de estudo, dedicação e escolhas difíceis me levaram a cargos que jamais imaginei ocupar. O destino, ou talvez a justiça do tempo, trouxe-me de volta ao lugar onde tudo havia começado. Mas agora não como uma peça frágil da engrenagem,
e sim como alguém que segurava nas mãos a chave para reorganizar toda a estrutura. Por isso, quando aquele médico me olhou com tanto espanto, não foi apenas pela surpresa de me ver novamente. Foi porque, no fundo, ele reconheceu a ameaça silenciosa que minha presença representava. Ele sabia que eu carregava comigo não apenas memórias, mas também provas, testemunhos, documentos que consegui reunir ao longo dos anos, peças que ele jamais imaginou que um dia seriam usadas contra si. O passado que ninguém conhecia estava prestes a se transformar em presente, e não mais em sussurros de corredores. Enquanto caminhava até o carro, lembrei-me de todos os que me disseram para esquecer, de cada olhar que me tratou como sonhadora tola, de cada porta que se fechou, e percebi que, ironicamente, foi o silêncio forçado daquela época que me deu a força que agora eu carregava. Porque aprendi que não se vence um inimigo poderoso com gritos ou confrontos imediatos, mas sim com paciência, estratégia e a habilidade de esperar o momento exato em que a verdade pode ser revelada de forma incontestável. Naquela noite, enquanto revivia em minha mente cada detalhe do passado, soube que o primeiro passo já havia sido dado. O desconforto dele havia despertado a curiosidade dos outros, e em pouco tempo todos se perguntariam quem eu realmente era. E quando chegasse a hora da revelação oficial, não seria apenas o choque da minha identidade que estremeceria aquelas paredes, mas a lembrança de tudo o que havia sido varrido para debaixo do tapete durante anos. O passado que ninguém conhecia estava prestes a ser arrancado do esquecimento, e eu, com a serenidade de quem já sofreu demais para se deixar abalar, me preparava para dar o próximo passo. No dia seguinte àquela consulta, quando decidi retornar ao hospital para dar andamento aos exames que o médico havia solicitado de forma apressada, percebi já na entrada que algo havia mudado no ar. Não era apenas a rotina fria de um ambiente médico, com pacientes aguardando sua vez e funcionários circulando entre corredores. Havia algo mais denso, como se todos os olhares se demorassem um pouco além do normal quando passavam por mim. Um leve cochicho, uma frase interrompida, um silêncio que surgia de repente quando eu me aproximava. Tudo denunciava que a semente do rumor havia germinado durante a noite e agora se espalhava como fogo em mato seco. Eu caminhava com passos firmes, fingindo não notar, mas cada detalhe me chegava aos ouvidos e era impossível não reconhecer naquele burburinho o mesmo mecanismo que outrora havia sido usado contra mim. A transformação de fatos em versões distorcidas, alimentadas pela curiosidade e pelo medo. Enquanto esperava no corredor para ser chamada, vi duas enfermeiras trocando olhares e murmurando, acreditando que eu não prestava atenção. Uma delas, com o avental amarrotado, disse em tom baixo: "Mas você tem certeza que era ela? Há de anos atrás?" A outra, com olhos arregalados, respondeu quase num sussurro. Ele mesmo falou. O doutor não conseguiria esconder o pavor daquele jeito se não fosse. Ao perceberem que eu olhava em sua direção, rapidamente desviaram e se afastaram, como se de repente tivessem lembrado de outra obrigação urgente. Aquilo apenas confirmava o que eu já sabia. O episódio na sala de consulta havia se espalhado, e agora cada funcionário, do mais novo estagiário ao mais antigo administrador, estava construindo sua própria versão da história. Segui para a ala administrativa sob o pretexto de verificar meus encaminhamentos, mas, na verdade, queria observar mais de perto o ambiente que começava a ser corroído pela incerteza. Os corredores, que antes eram apenas paredes brancas e passos apressados, agora me pareciam palcos onde cada olhar e cada palavra carregavam significados ocultos. Ouvi menções ao meu nome, ditas de forma incompleta, como se fosse um risco pronunciá-lo inteiro. Alguns falavam em retorno, outros em vingança, outros ainda em mudanças que poderiam abalar a estabilidade que tanto prezavam. Lembrei-me, enquanto atravessava aqueles corredores, de como havia sido caminhar ali no passado. Naquele tempo, as vozes também se erguiam em cochichos, mas não em torno de um retorno inesperado, e sim das falhas que todos sabiam existir e que preferiam encobrir.
Quantas vezes não ouvi comentários sobre prontuários adulterados, exames descartados, pacientes tratados como números descartáveis? Quantas vezes não vi pequenos erros serem acobertados até se tornarem tragédias inevitáveis? As vozes que agora me seguiam eram diferentes, mas ao mesmo tempo carregavam a mesma essência, o medo de que verdades ocultas viessem à tona. Quando passei próximo ao setor de arquivos, ouvi claramente meu sobrenome ser mencionado por um funcionário mais velho que tentava explicar a um colega recém-contratado o motivo da tensão no hospital. Ela não é qualquer paciente, disse com um olhar de lado. Ela tem uma história aqui dentro. Se for mesmo quem dizem, muita gente deveria se preocupar. A frase ficou pairando no ar, como uma confissão involuntária, e percebi que não precisava mover um dedo para que os fantasmas do passado começassem a incomodar aqueles que tentaram enterrá-los. Ao entrar novamente na sala de espera, percebi que o burburinho havia se intensificado. Pacientes também já começavam a captar o clima estranho, perguntando discretamente aos funcionários o que estava acontecendo. O silêncio incômodo do dia anterior havia se transformado em uma correnteza de especulações que corria por cada canto do prédio. E eu, no centro de tudo, permanecia calma, como alguém que apenas observa a tempestade se formar no horizonte, sabendo que não precisará soprar uma única rajada de vento para que ela atinja seu auge. Enquanto isso, o médico que me atendera na véspera parecia evitar os corredores, como se tivesse subitamente encontrado uma série interminável de compromissos em áreas distantes. Mas o esforço dele era inútil. Quanto mais se escondia, mais confirmava para os outros que havia algo a temer. A ausência dele nos lugares onde sempre reinava absoluto era em si uma confissão silenciosa. E assim, sem que eu precisasse revelar nada ainda, a verdade começava a se insinuar por meio daquilo que sempre foi o motor invisível das instituições. As vozes nos corredores, carregadas de medo, suspeita e curiosidade. Foi então que compreendi com clareza. Eu não estava mais lutando sozinha contra uma muralha de silêncio, como havia acontecido no passado. Agora era o próprio hospital que se corroía por dentro, alimentado pelo peso das lembranças mal resolvidas e pelo eco de um nome que, depois de tanto tempo, retornava como prenúncio de mudança. E quanto mais falassem, quanto mais tentassem adivinhar quem eu era ou o que eu planejava, mais enfraquecidos estariam diante do momento em que a revelação finalmente fosse feita. Ao deixar o hospital naquela tarde, não havia dúvida em meu coração. Os corredores, com suas paredes claras e seus cheiros de antisséptico, já não pertenciam apenas à rotina dos médicos e pacientes. Eles agora pertenciam ao rumor, ao suspense, ao medo de um segredo que estava prestes a ser revelado. E eu, que conhecia cada passo dessa coreografia silenciosa, apenas aguardava, em absoluto controle, o instante em que a minha voz se sobreporia a todas as outras. Os rumores que serpenteavam pelos corredores do hospital não demoraram a se transformar em olhares cada vez mais diretos, em perguntas não ditas, em tentativas disfarçadas de sondar quem eu realmente era. Eu caminhava entre eles com a serenidade de quem já conhecia esse jogo. Mas havia algo que precisava ser feito antes que a curiosidade se tornasse uma avalanche incontrolável. Eu sabia que a estrutura daquele hospital guardava muito mais do que paredes pintadas de branco e relatórios organizados em pastas. Havia ali segredos que resistiram ao tempo, enterrados em gavetas trancadas e armários esquecidos, registros que poderiam lançar luz sobre aquilo que por tanto tempo permaneceu em silêncio. Se minha presença já causava desconforto, eu precisava dar o próximo passo, revisitar o arquivo escondido que eu sabia existir, aquele mesmo onde outrora eu tentara inserir minha denúncia em vão e onde agora talvez repousassem as provas que dariam corpo à verdade que eu carregava. Decidi voltar discretamente à ala administrativa em um horário em que os corredores estavam menos movimentados. O hospital tinha seu ritmo previsível. Consultas pela manhã, cirurgias programadas no início da tarde, uma queda no movimento quando a noite começava a se insinuar. Aproveitei essa brecha, caminhei até o setor de documentos, lembrando com precisão quase dolorosa do dia em que,
tantos anos antes, havia depositado minha confiança em um envelope que desapareceu sem deixar vestígios. A mesma porta estava lá. O mesmo letreiro apagado indicava Arquivo Geral. E o mesmo cheiro de poeira misturado a papel antigo parecia ter atravessado os anos intacto. Empurrei a porta com calma, como quem volta a um lugar onde deixou parte de si. O funcionário que cuidava da seção mal ergueu os olhos quando entrei. Estava mergulhado em pilhas de papéis, como se tivesse aceitado ser parte dos escombros de memórias que jamais viriam à tona. Pedi acesso a alguns documentos com um tom casual, fingindo interesse em prontuários antigos por motivos pessoais. Ele, acostumado a não questionar demais, apenas resmungou algo e apontou para as estantes ao fundo. A chave que me entregou soou metálica e fria em minha mão, como se carregasse a responsabilidade de abrir não apenas uma gaveta, mas todo um passado aprisionado. Ao girar a chave e deslizar a gaveta, um cheiro de mofo e papel envelhecido me atingiu, trazendo de volta recordações quase físicas. Ali estavam as pastas, organizadas por anos, e setores, com etiquetas amareladas que mal resistiam ao tempo. Passei os dedos por sobre os nomes e datas, como quem acaricia cicatrizes, até encontrar o que procurava. O ano em que tudo aconteceu. O período em que minha voz foi abafada. Retirei a pasta com cuidado e a coloquei sobre a mesa, sentindo o peso que não era apenas de papel, mas de tudo o que havia sido sufocado dentro dela. Ao abrir, encontrei relatórios clínicos, registros de internações, laudos de exames. Tudo aparentemente comum, até que comecei a notar os detalhes. Alterações feitas à mão em horários de medicação, assinaturas que não correspondiam aos plantonistas do dia, páginas arrancadas e substituídas por cópias mal alinhadas. Era impossível não reconhecer os sinais de manipulação. Ali estava o paciente que eu havia tentado salvar, o mesmo que sofreu sequelas por causa da arrogância de quem deveria ouvir e corrigir um erro. Seu prontuário estava ali, mas diferente do que eu lembrava. O que antes fora uma evidência clara de negligência havia se transformado em um documento limpo, quase impecável, como se a história tivesse sido reescrita para absolver os responsáveis. Mas a pressa com que fizeram isso também deixara rastros. Uma assinatura divergente, um carimbo trocado de lugar, um exame anexado em data que não correspondia ao período da internação. Quem conhecia de dentro os protocolos sabia que aquilo não passava de uma montagem apressada, e eu sabia. Senti o coração bater mais forte, não pela surpresa, mas pela confirmação de que aquilo que vivi não era fruto de memória distorcida, e sim de uma verdade que tentaram apagar com tinta e papel. Continuei folheando e encontrei outros casos semelhantes. Pacientes com diagnósticos confusos, internações abruptamente encerradas, óbitos sem explicação clara. Era um padrão. E o nome do médico que congelara diante de mim aparecia repetidamente, ora como responsável técnico, ora como supervisor. Não eram erros isolados, era um sistema inteiro moldado para proteger uma reputação enquanto vidas eram comprometidas. Fechei a pasta devagar, sentindo o peso daquela descoberta não apenas em minhas mãos, mas em todo o meu corpo. Não podia agir precipitadamente. Se mostrasse que havia visto, provavelmente tentariam sumir com os documentos de novo. Então, respirei fundo, organizei a pasta de volta como estava e deixei o arquivo sem levantar suspeitas. Mas antes de sair, passei pelo balcão e registrei discretamente em meu celular algumas imagens, apenas o suficiente para garantir que, se tentassem apagar novamente, eu teria a prova de que a manipulação existia. Ao cruzar os corredores de volta, percebi mais uma vez os olhares, mas dessa vez nada me abalava. Eu carregava dentro da bolsa uma fagulha capaz de incendiar toda a fachada que sustentava aquele hospital. O arquivo escondido já não era mais um segredo deles, agora também era meu. E o que estava guardado ali não ficaria enterrado por muito tempo. Naquela noite, em casa, ao revisar as imagens que havia capturado, senti que o círculo começava a se fechar. O passado que ninguém conhecia agora estava diante de mim em provas palpáveis, e os rumores que ecoavam pelos corredores já não eram apenas suposições.
Eram prenúncios de que a verdade logo encontraria sua voz. Eu sabia que ainda precisaria enfrentar resistências, manipulações, ameaças. Mas pela primeira vez em muitos anos, senti que não estava mais apenas revivendo uma ferida. Eu estava prestes a transformá-la em arma. Na manhã seguinte à minha visita ao arquivo, o hospital parecia respirar de forma diferente. Havia um peso no ar, como se as paredes estivessem carregadas de uma tensão elétrica prestes a se transformar em tempestade. Eu sabia que o médico que congelara diante de mim na primeira consulta não ficaria em silêncio por muito tempo. Aquele tipo de homem, acostumado a ditar ordens e a ter sua palavra aceita como lei, não suportaria a ideia de ver sua autoridade ameaçada. E foi exatamente isso que o obrigou a agir às pressas. Naquela tarde, enquanto os corredores se enchiam de vozes abafadas e passos apressados, um pequeno grupo se reunia a portas fechadas em uma sala afastada do fluxo de pacientes. Era o conselho administrativo do hospital, ou, pelo menos, a parte mais influente dele, convocada às pressas, quase como uma reunião de emergência clandestina. A sala, que outrora eu conhecera apenas de fora, era iluminada por lâmpadas frias que refletiam sobre uma mesa oval de madeira escura. Ao redor, os mesmos rostos que por anos haviam protegido a estrutura de silêncio que sufocava qualquer denúncia. Homens e mulheres de meia idade, ternos impecáveis, olhares treinados para transmitir segurança, mas que agora denunciavam inquietação. No centro, o médico que me atendera na consulta falava em tom baixo, com gestos contidos, como se temesse que até as paredes pudessem ouvir. A reunião não constava em nenhuma agenda oficial, e ainda assim todos sabiam da gravidade do assunto. Ela voltou, disse ele, segundo relatos que mais tarde chegaram até mim. Não sei como, não sei porquê, mas esteve aqui ontem e pediu acesso a documentos. Ela não é mais uma paciente qualquer. Alguns o olharam com descrença, outros com medo, mas ninguém ousou rir, porque todos, em algum nível, lembravam-se do que havia acontecido anos antes. Sabiam que existia um episódio mal resolvido, uma jovem profissional que se calara após ter sido humilhada e que agora retornava não apenas com a mesma postura calma, mas com algo que eles não conseguiam nomear. O conselho discutia em voz baixa, tentando decidir como agir. Havia os que defendiam que tudo poderia ser abafado mais uma vez, que bastava reforçar o controle sobre os arquivos e vigiar meus passos. Outros, mais cautelosos, alertavam que os tempos eram diferentes, que a exposição pública poderia ser devastadora caso algo viesse à tona. As redes sociais não são como antes, disse uma das conselheiras, olhando para os demais com expressão carregada. Hoje, uma única imagem, uma gravação, pode arruinar uma instituição inteira em questão de horas. O médico bufou, irritado, porque sabia que ela tinha razão. Enquanto eles se debatiam em estratégias, eu caminhava pelos corredores como se nada soubesse, mas, na verdade, já tinha informações suficientes para entender o que acontecia naquela sala. Não precisei estar presente para ouvir cada palavra. Os hospitais sempre tiveram seus pontos de fuga, seus corredores estreitos onde os ecos se espalham, suas funcionárias invisíveis que, com um olhar cúmplice, compartilham fragmentos de conversas proibidas. O rumor da reunião chegou a mim no mesmo dia, carregado por uma recepcionista que outrora havia me reconhecido e que agora parecia ansiosa por ver a ordem antiga ser desafiada. Saber que o conselho se agitava nas sombras apenas reforçava minha convicção. Se reuniam em segredo para falar de mim, era porque meu retorno já havia alcançado seu objetivo: desestabilizá-los. Não importava que ainda não tivesse revelado oficialmente meu cargo, não importava que não tivesse mostrado as provas que começava a reunir. Bastava o meu silêncio e a minha presença para que eles próprios começassem a cavar suas defesas. E quanto mais tentassem se proteger, mais frágeis se tornariam, porque a pressa sempre deixa rastros. Nessa mesma noite, enquanto revisava novamente as imagens que havia capturado no arquivo e organizava mentalmente cada peça que guardava comigo, imaginei as expressões daqueles rostos em torno da mesa escura. Não consegui deixar de sentir uma certa ironia.
Eram eles que haviam me silenciado no passado, e agora eram eles que falavam meu nome com medo, tentando encontrar saídas que não existiam. A diferença é que, desta vez, eu não estava sozinha, e eles não tinham mais o mesmo poder de manter o hospital como um feudo de privilégios e cumplicidade. Na manhã seguinte, percebi sinais sutis de que a reunião realmente ocorrera. Uma movimentação incomum no setor administrativo, funcionários sendo instruídos a revisar arquivos, portas fechadas que antes permaneciam abertas, expressões tensas nos rostos de pessoas que evitavam cruzar comigo. Era como se o próprio hospital tivesse adquirido consciência de que algo estava prestes a acontecer, e cada um tentava se proteger da forma que podia. Mas, em meio àquela atmosfera de segredo, eu carregava uma certeza absoluta. Eles ainda não sabiam tudo. Não sabiam que meu retorno não era apenas como paciente ou como ex-funcionária. A revelação maior ainda estava por vir, e quando fosse feita, não haveria sala fechada ou conselho nas sombras que pudesse contê-la. Assim, enquanto eles se reuniam em segredo para planejar sua defesa, eu apenas observava, paciente, aguardando o momento certo. Porque no jogo de sombras que eles acreditavam dominar, eu já havia aprendido a me mover em silêncio muito antes deles sequer perceberem. E agora, mais do que nunca, era o silêncio que lhes causava pavor. Naquele mesmo fim de semana, quando a tensão já se espalhava pelos corredores e cada funcionário parecia carregar nos olhos a sombra de uma pergunta não dita, recebi uma ligação inesperada. O número não estava salvo em meu celular, mas a voz que ecoou do outro lado era familiar. Era a secretária do setor administrativo, alguém que eu sabia trabalhar há anos sob o comando do conselho. O tom dela era estudado, educado até demais, como quem ensaia cada palavra antes de pronunciá-la. Disse-me que o hospital, em um gesto de cortesia, queria oferecer um acompanhamento médico completo, um pacote especial de exames, consultas e até um jantar informal com a equipe de chefia como forma de demonstrar cuidado e estreitar vínculos com pacientes considerados relevantes. O convite, apresentado como deferência, tinha, na verdade, o sabor inconfundível de uma armadilha. Escutei em silêncio, deixando que ela completasse cada frase sem interromper. A proposta parecia cuidadosamente construída para soar como atenção especial, mas eu conhecia a linguagem do poder disfarçado de gentileza. Eles não buscavam me agradar, buscavam me cercar. Era um gesto de quem tenta controlar a narrativa, de quem imagina que pode acalmar suspeitas com um sorriso e uma taça de vinho em uma sala iluminada. Agradeci com voz calma e aceitei, não por ingenuidade, mas porque sabia que recusar apenas reforçaria a imagem de alguém que tinha algo a esconder. Iria sim, mas não como convidada. Iria como observadora, consciente de que cada detalhe daquele encontro poderia revelar ainda mais sobre o que tramavam nas sombras. No dia marcado, encontrei o hospital em um estado incomum de preparo. Os corredores, que geralmente respiravam a pressa dos atendimentos, estavam silenciosos, como se uma coreografia tivesse sido ensaiada para me receber. A sala reservada para o jantar era ampla, com mesa redonda, toalhas brancas impecáveis e arranjos de flores cuidadosamente escolhidos. O ambiente lembrava mais uma reunião diplomática do que um gesto de cordialidade entre médicos e pacientes. Os presentes já estavam lá quando cheguei. O médico que congelara na consulta inicial, 2 membros do conselho e a diretora administrativa interina, que até aquele momento era considerada a figura mais alta da instituição. Todos sorriram, mas havia dureza nos olhos, uma tensão mal disfarçada. Sentei-me à mesa sem pressa, sentindo os olhares me atravessarem. O médico foi o primeiro a falar, tentando adotar um tom leve. Perguntou sobre minha saúde, elogiou minha postura de buscar os exames necessários, comentou até sobre o quanto era importante cuidar de si em tempos de rotina pesada. As palavras dele eram polidas, mas a voz carregava hesitação, como se cada frase tivesse de ser peneirada antes de chegar ao ar. Os demais assentiam, alguns riam comedidamente, e eu apenas observava, sabendo que aquela encenação tinha um objetivo único: sondar o quanto eu sabia,
medir a extensão da ameaça que minha presença representava. À medida que o jantar avançava, as perguntas se tornaram menos sutis. Queriam saber por que eu havia escolhido aquele hospital, se tinha vínculos antigos, se conhecia algum dos funcionários de longa data. Uma das conselheiras chegou a mencionar com fingida casualidade que ouvira falar que eu já havia trabalhado em instituições de saúde e gostaria de saber mais sobre minha trajetória profissional. Sorri, deixando que acreditassem que meu silêncio era mero recato. Não dei respostas diretas, mas devolvi perguntas, obrigando-os a se revelar mais do que pretendiam. Descobri, assim, que estavam monitorando meus passos, que sabiam de minha visita ao arquivo e que temiam, acima de tudo, o que eu poderia ter encontrado ali. O vinho foi servido, mas eu apenas o encostei nos lábios. Sabia que não era hora de relaxar. A cada gole deles, as máscaras caíam um pouco mais, e a ansiedade de manter a pose os tornava descuidados. O médico, talvez mais fragilizado, deixou escapar uma frase que soou quase como uma confissão. Às vezes, erros antigos voltam para nos assombrar, mas é melhor deixá-los no passado, não é? Ninguém respondeu de imediato. O silêncio que se seguiu pesou mais do que qualquer palavra, e eu aproveitei para olhar cada um nos olhos, um a um, sem pressa, deixando claro que estava ali não como convidada, mas como alguém que conhecia a importância de cada detalhe. Saí daquela sala com a certeza de que o convite fora mais uma tentativa de me domesticar do que de me honrar. Eles queriam me trazer para perto, talvez na esperança de que eu aceitasse ser incluída no jogo de favores e silêncios. O que não sabiam é que eu já não precisava mais da aprovação deles, nem de seus sorrisos artificiais. A cada gesto ensaiado, a cada pergunta disfarçada, eles apenas confirmavam que a ameaça não vinha de boatos, mas de algo real, palpável, que os fazia perder o sono. Caminhei pelos corredores de saída, sentindo que o hospital inteiro respirava junto com eles. As vozes que antes cochichavam agora pareciam aguardar a revelação de um segredo maior. O convite disfarçado não me enganara, mas me dera algo ainda mais valioso: a certeza de que eles estavam acuados e que quanto mais tentassem se proteger, mais se revelariam. Eu já não precisava forçar nada. O próprio medo deles abriria caminho para a verdade. O convite disfarçado e aquele jantar envolto em falsos sorrisos apenas confirmaram que o hospital já não tinha como esconder sua inquietação. Eu havia sido recebida como paciente, depois observada como intrusa, sondada como ameaça e agora estava prestes a ser reconhecida naquilo que realmente era. Não seria por meio de rumores ou cochichos abafados em corredores, nem por reuniões de portas fechadas entre conselheiros apavorados. Era hora de romper o silêncio e deixar que todos vissem, em plena luz, a verdade que até então se espalhava apenas como suspeita. A revelação não poderia vir de forma abrupta, não poderia ser um grito no vazio, mas sim uma cena meticulosamente preparada para que ninguém pudesse contestar, para que cada olhar incrédulo fosse obrigado a reconhecer que o tempo havia mudado e que o poder de decisão já não estava mais nas mãos dos mesmos. O momento surgiu em uma manhã chuvosa, quando o hospital organizou uma reunião geral com parte da equipe para discutir mudanças administrativas que supostamente trariam novos ares à instituição. Era um encontro que já estava programado pelo conselho, mas ao qual decidiram acrescentar minha presença de última hora, sem que todos soubessem do motivo real. A notícia correu rápido. Haveria um anúncio importante, algo que mudaria os rumos da instituição. Funcionários se reuniram no auditório, alguns ainda vestindo jalecos, outros vindos às pressas das alas de atendimento. O burburinho preenchia o ambiente antes mesmo do início oficial, cada um tentando adivinhar o que seria revelado. Entrei sem pressa, caminhando até a frente do auditório sob os olhares atentos de médicos, enfermeiros e funcionários administrativos. Muitos me reconheceram da consulta inicial ou dos corredores. Outros apenas ouviram falar de mim através dos rumores que se multiplicaram nos últimos dias. A reação foi imediata. Um silêncio quase absoluto caiu sobre a sala, interrompendo o burburinho como se uma mão invisível tivesse pressionado todos ao mesmo tempo.
Eu podia sentir os olhares atravessando minha pele, tentando encontrar respostas, e vi nos rostos uma mistura de espanto, confusão e algo que se aproximava do medo. A diretora administrativa interina, que até então mantinha o semblante altivo, tomou a palavra primeiro. Seu discurso foi formal, cheio de frases ensaiadas sobre renovação, ética, comprometimento com a vida e responsabilidade institucional. Mas a voz dela soava tensa, como se lutasse contra a consciência de que sua função naquele momento era apenas preparar o terreno para algo que ela mesma não desejava anunciar. Ao final de suas palavras, fez uma pausa longa demais, respirou fundo e, num tom quase cerimonioso, disse: "Temos a honra de apresentar à equipe a nova diretora-geral do hospital, que a partir de hoje assume oficialmente a liderança desta instituição." Foi então que os olhos de todos se voltaram para mim. Levantei-me devagar, caminhando até o púlpito com passos firmes, sem necessidade de pressa. O choque se espalhou em ondas pelo auditório. O médico que me atendera na consulta arregalou os olhos, incapaz de esconder sua incredulidade. Alguns funcionários cochicharam entre si, outros permaneceram estáticos, como se não acreditassem no que viam. Senti cada respiração suspensa, cada coração acelerado diante da revelação que rasgava o véu dos rumores e transformava em realidade aquilo que ninguém ousara afirmar em voz alta. Olhei para eles e deixei que o silêncio se prolongasse antes de falar. Era importante que cada um assimilasse o peso daquele momento, que entendessem que não se tratava apenas de uma troca de nomes no organograma. Quando finalmente rompi o silêncio, minha voz soou calma, mas firme. Muitos de vocês já me viram passar por estes corredores. Alguns me reconheceram, outros apenas ouviram histórias que se transformaram em rumores. Hoje não restam mais dúvidas. Eu não estou aqui como paciente, nem como visitante, mas como a nova diretora desta instituição. E a partir de agora, nada será como antes. Um murmúrio cresceu entre as fileiras de cadeiras, mas ninguém ousou interromper. Continuei, olhando nos olhos de cada setor representado ali. Eu conheço este hospital por dentro, não apenas em sua estrutura, mas em suas falhas. Sei dos erros que foram cometidos, das vozes silenciadas, dos documentos que desapareceram. Eu estava aqui quando vidas foram comprometidas pela arrogância de quem deveria zelar por elas. E estou aqui novamente para garantir que isso não se repita. Os rostos diante de mim expressavam uma mistura de alívio e desconforto. Alguns enfermeiros trocaram olhares que denunciavam esperança. Os médicos mais antigos, ao contrário, assumiam expressões fechadas, como quem se prepara para resistir. O médico da primeira consulta, visivelmente abalado, parecia encolher na cadeira, incapaz de sustentar o próprio olhar. Continuei meu discurso sem elevar a voz, porque compreendia que a autoridade verdadeira não precisa de gritos. O hospital que vocês conhecem sempre se sustentou na crença de que o silêncio protegia. Silêncio de pacientes intimidados, de funcionários com medo, de conselheiros que escolhiam o conforto em vez da verdade. Mas a era do silêncio terminou. A partir de agora, cada voz terá espaço, cada denúncia será investigada e cada vida será tratada como prioridade absoluta. Ao terminar, o silêncio retornou, não mais de incredulidade, mas de impacto. Era como se todos precisassem de tempo para assimilar que a ordem antiga havia sido rompida. Alguns começaram a aplaudir timidamente, e logo o som cresceu, vindo principalmente dos setores que mais sofriam com a negligência. Enfermeiros, auxiliares, funcionários invisíveis para os poderosos de outrora. Os olhares de reprovação dos médicos mais resistentes não foram suficientes para silenciar a onda que se formava. Deixei que o aplauso ecoasse, não como triunfo pessoal, mas como confirmação de que a revelação havia cumprido seu papel. A partir daquele instante, eu não era mais uma sombra nos corredores, não era mais um nome sussurrado entre cochichos. Eu era a voz oficial, a presença legitimada, a nova diretora que traria à tona aquilo que por anos tentaram esconder.
E mesmo sabendo que a resistência viria, que as tentativas de me deslegitimar ainda surgiriam, eu tinha a certeza de que o primeiro passo estava dado e que nada nem ninguém poderia apagar o que fora anunciado diante de todos. A revelação oficial não encerrou as tensões, pelo contrário, foi como o estopim que transformou murmúrios em explosões contidas e olhares temerosos em reações abertas. No auditório, após o anúncio, muitos aplaudiram, mas o aplauso não chegou a todos. Alguns permaneceram imóveis, com os braços cruzados, como se suas próprias convicções fossem muralhas erguidas contra qualquer tentativa de mudança. E entre eles estava o médico, que desde a primeira consulta havia deixado claro que meu retorno representava um risco. Seus olhos, antes apenas assustados, agora transbordavam raiva. Eu percebi que não passaria muito tempo até que ele resolvesse confrontar-me diretamente, porque homens como ele não suportam ver o chão sob seus pés ser arrancado sem luta. O momento chegou mais rápido do que imaginei. Dias depois, em uma reunião de equipe convocada para alinhar as primeiras mudanças administrativas, ele levantou-se da cadeira sem pedir a palavra e lançou sua voz, carregada de ironia e veneno, sobre todos os presentes. É fácil falar em mudanças, em moralidade, em dar voz a todos, mas precisamos ser realistas. Esta instituição sempre funcionou com hierarquia, com experiência. E experiência não se compra com títulos ou cargos. Alguns aqui sabem o quanto é perigoso quando pessoas, sem a devida vivência, tentam mexer em estruturas que não compreendem. O silêncio da sala foi imediato, e os olhares correram entre mim e ele como se aguardassem uma explosão. Eu sabia que ele não falava apenas para me atingir, mas para testar a reação da equipe, para medir até onde ainda poderia manipular os que o temiam. Levantei-me lentamente, sem necessidade de pressa, porque aprendi que a calma diante de um ataque é mais destruidora do que qualquer resposta rápida. Fixei meus olhos nos dele e disse em voz clara, firme, sem alterar o tom: experiência não é uma desculpa para negligência. Todos aqui conhecem casos em que vidas foram colocadas em risco por escolhas apressadas, por soberba travestida de autoridade. O que diferencia um médico competente de um tirano é a humildade de ouvir e a coragem de corrigir erros. Vi os rostos da equipe se moverem. Alguns se ergueram em aprovação discreta, outros se retraíram, mas percebi que o equilíbrio de forças estava mudando. Ele não se calou. Tentou contra-atacar, levantando antigos casos como se pudesse distorcer a memória coletiva. Falhas existem em qualquer instituição. Sempre existirão. Mas transformar episódios isolados em justificativa para uma caça às bruxas não é liderança, é perseguição. Foi então que decidi avançar além das palavras. Coloquei sobre a mesa uma pasta com alguns dos documentos que havia encontrado no arquivo escondido, cópias das manipulações, assinaturas divergentes, registros adulterados. Abri diante de todos, virei as páginas lentamente e deixei que os olhos percorressem as provas. Episódios isolados não exigem manipulação sistemática de documentos. Isso não é falha, é encobrimento. E o nome que mais aparece nesses registros é o seu. A sala prendeu a respiração. O médico empalideceu, mas não recuou. Tentou desqualificar as provas, dizendo que eram montagens, que alguém poderia ter falsificado, que tudo aquilo era uma conspiração para destruir sua carreira. Mas sua voz já não tinha a mesma força. O impacto das páginas espalhadas sobre a mesa falava mais alto do que qualquer justificativa improvisada. Um dos conselheiros, até então calado, pigarreou e disse que precisaria ser aberta uma investigação interna imediata. O médico gritou, acusando-me de perseguição, mas percebi que já não era apenas comigo que ele lutava. Ele lutava contra o peso da própria história, contra a memória coletiva que começava a se lembrar de cada erro abafado, de cada paciente esquecido. O confronto não terminou ali. Ele se aproximou de mim após a reunião, já sem testemunhas, tentando recuperar no sussurro aquilo que perdera em público. Você não sabe com quem está mexendo. Este hospital sempre me pertenceu, e se tentar me destruir, vai cair junto comigo. A ameaça não me surpreendeu.
Respondi olhando diretamente em seus olhos. Eu não vim para destruir. Vim para reconstruir. Mas se o preço for derrubar os alicerces podres que você ajudou a erguer, então que caiam. Ele se afastou, mas eu sabia que não desistiria facilmente. Nos dias seguintes, as reações se dividiram. Parte da equipe se aproximou de mim, oferecendo apoio velado, trazendo relatos de situações que até então permaneciam escondidas. Outra parte recuou ainda mais, temendo represálias ou simplesmente incapaz de abandonar a lealdade forçada a quem sempre representou poder. O hospital estava em ebulição, como um corpo febril que reage a uma infecção profunda. E eu sabia que esse confronto, embora inevitável, era apenas o começo. Eu já não era a sombra que caminhava invisível pelos corredores. Agora eu era a figura que enfrentava de frente os fantasmas que tantos preferiam ignorar. E quanto mais ele tentasse resistir, mais evidente se tornaria que sua força não vinha da verdade, mas do medo que espalhara ao longo dos anos. E o medo, quando finalmente é exposto à luz, não resiste por muito tempo. O confronto público havia abalado o equilíbrio do hospital de maneira irreversível. Já não era possível fingir que nada acontecia, porque os documentos expostos sobre a mesa haviam deixado marcas que nenhum discurso poderia apagar. O médico que outrora parecia intocável, agora caminhava pelos corredores com uma sombra colada às costas, cercado por olhares que antes eram de reverência e que agora se tornavam de dúvida, de julgamento silencioso, de medo. Mas eu sabia que não bastava expô-lo diante da equipe. Era preciso avançar para além da palavra, instaurar um processo formal que desmontasse não apenas a sua figura, mas também a rede de proteção que o cercara por anos. A justiça precisava nascer dentro dos muros do próprio hospital para que ninguém mais pudesse dizer que se tratava apenas de vingança pessoal. Nos dias que se seguiram, convoquei reuniões oficiais, desta vez com atas registradas, protocolos assinados e a presença de representantes legais da instituição. O clima era tenso. Conselheiros que até então se escondiam atrás de neutralidade foram obrigados a assumir posições. Alguns defenderam investigações amplas, outros tentaram protelar, alegando que escândalos poderiam manchar a imagem do hospital. Eu escutava cada argumento com paciência, mas deixava claro, em cada resposta, que não havia mais espaço para adiamentos. A verdade já estava exposta, e tentar abafá-la agora seria como jogar gasolina sobre brasas vivas. Ordenei que fosse criada uma comissão interna para revisar os prontuários suspeitos. Não apenas os casos ligados ao médico em questão, mas uma análise que atravessasse anos de registros. Os arquivos começaram a ser reabertos, e a cada nova pasta examinada, novos indícios surgiam. Pequenas alterações, assinaturas trocadas, datas incompatíveis. Era um padrão. A cada descoberta, o peso recaía ainda mais sobre aquele que tentava desesperadamente defender-se. Vi médicos mais jovens, antes intimidados, ganharem coragem para relatar situações de abuso de autoridade, consultas manipuladas, exames ignorados. As vozes que antes se escondiam agora começavam a emergir, ainda tímidas, mas firmes. O médico reagia como um animal acuado. Apresentava justificativas frágeis, insinuava perseguição política, tentava manipular antigos aliados para que falassem em sua defesa. Mas, pouco a pouco, até aqueles que sempre o protegeram começaram a recuar. O hospital, enquanto organismo coletivo, percebia que manter-se atrelado a ele significava corroer ainda mais sua credibilidade. Foi nesse momento que a balança começou a pender de vez. Em paralelo, acionei órgãos externos de fiscalização. Enviei relatórios detalhados, anexei as provas que havia coletado, solicitei auditorias independentes. Sabia que seria arriscado, porque ao expor o hospital para fora de seus muros, eu também me expunha. Mas não havia outra maneira. A justiça verdadeira não poderia se restringir a um auditório cheio de testemunhas. Ela precisava estar registrada em papéis oficiais, em documentos carimbados, em sentenças que não deixassem dúvidas. A cada novo passo, a tensão se espalhava mais. Funcionários comentavam nos corredores, pacientes começavam a perguntar sobre os rumores que circulavam,
e a imprensa local já dava sinais de interesse. Eu controlava o fluxo de informações com firmeza, porque não queria que a verdade fosse distorcida antes do tempo certo. Mas, inevitavelmente, a atmosfera de segredo começava a se romper. Quando a comissão interna apresentou seu primeiro relatório parcial, a sala de reuniões ficou em silêncio absoluto. Ali estavam listados casos concretos, com evidências claras de adulteração de documentos, negligências e omissões. E o nome do médico, novamente, surgia repetidas vezes. Ele tentou interromper a leitura, tentou desqualificar os auditores, mas sua voz já não encontrava eco. Era como se todos percebessem, ao mesmo tempo, que o império de autoridade que ele erguera estava ruindo diante de seus olhos. O conselho, pressionado pela evidência incontestável, decidiu pela suspensão imediata de suas funções até o fim das investigações. A decisão foi anunciada em um comunicado interno que percorreu o hospital como um raio. Funcionários pararam no meio de suas tarefas para ler. Pacientes sussurravam entre si. E nos corredores o clima era de incredulidade e alívio. Era como se, pela primeira vez em anos, o peso que esmagava a todos tivesse começado a se dissolver. Mas eu sabia que ainda não era o fim. A justiça dentro dos muros havia começado, sim, mas os efeitos dessa decisão não seriam recebidos de forma pacífica. O médico não aceitaria sua queda em silêncio. Seus aliados, mesmo enfraquecidos, ainda tentariam manobrar, espalhar boatos, questionar minha legitimidade. A batalha jurídica e institucional apenas começava. Porém, naquele instante, senti que uma etapa fundamental havia sido cumprida. Os muros que antes abafavam as vozes, agora ecoavam a verdade. O hospital já não era mais o mesmo, e a era da impunidade tinha sofrido seu primeiro golpe mortal. Enquanto caminhava pelos corredores naquele dia, vi rostos que antes me observavam com desconfiança, agora me acompanharem com um respeito contido, quase com esperança. Era como se eles finalmente acreditassem que o silêncio imposto poderia ser rompido. E eu, ao olhar para cada um, sabia que essa justiça ainda estava em processo, mas já tinha raízes. E raízes, quando começam a se firmar, ninguém consegue arrancar facilmente. A suspensão do médico ecoou como um trovão nos corredores do hospital, reverberando em cada sala, em cada olhar, em cada gesto contido dos funcionários que agora respiravam com mais liberdade. Mas apesar do impacto imediato, eu sabia que aquilo era apenas o começo de uma transformação mais profunda. A verdadeira vitória não estava em derrubar um nome, e sim em reconstruir um alicerce inteiro que havia sido corroído por anos de negligência, silêncio e cumplicidade. A justiça dentro dos muros já havia começado a se instaurar, mas o que eu precisava naquele momento era dar forma a uma nova promessa, um compromisso que não fosse apenas meu, mas de todos que ali trabalhavam. Era a hora de selar um novo juramento. Decidi convocar uma Assembleia Geral, não apenas para médicos e conselheiros, mas para cada funcionário que compunha o corpo vivo do hospital. Enfermeiros, técnicos, recepcionistas, seguranças, auxiliares de limpeza. Todos foram chamados, porque a mudança que eu pretendia implantar não poderia nascer apenas no topo da hierarquia. Era preciso que a base inteira respirasse a mesma verdade, que cada um se sentisse parte de um pacto coletivo. O auditório lotou de forma inédita. As cadeiras não foram suficientes e muitos permaneceram de pé, encostados às paredes, atentos ao que viria. Quando subi ao púlpito, não levei pastas nem relatórios. Não precisava de provas naquele momento. As provas já haviam falado por si. O que eu precisava era de palavras que atravessassem o peso da rotina e tocassem o coração de cada um. Esperei o silêncio se impor, e então comecei. Durante muito tempo, este hospital foi sustentado por 2 pilares: o silêncio e o medo. Silêncio daqueles que viram injustiças e não ousaram falar. Medo daqueles que tentaram e foram silenciados. Esses pilares ruíram. E hoje, diante de todos vocês, quero propor que ergamos um novo edifício, fundado não no silêncio, mas na coragem, e não no medo, mas na verdade. As palavras ecoaram,
E eu percebi nos rostos a atenção profunda, como se cada frase fosse absorvida não apenas como discurso, mas como lembrança de experiências pessoais. Continuei. A medicina nasceu de um juramento. Hipócrates escreveu que nosso compromisso é com a vida, acima de qualquer interesse. Mas ao longo dos anos, esse juramento foi esquecido aqui dentro, distorcido por vaidade, por poder, por conveniências. Hoje, proponho que façamos um novo juramento, não apenas como médicos, mas como comunidade. Um pacto que diga, em voz clara, que nenhuma vida será tratada como número, nenhum erro será varrido para debaixo do tapete, e nenhuma voz será silenciada. Houve um murmúrio que percorreu a sala, um sussurro coletivo que parecia traduzir alívio e desejo de mudança. Alguns enfermeiros seguraram as mãos uns dos outros, e até os mais céticos entre os médicos não conseguiram disfarçar o desconforto diante da verdade exposta. Eu sabia que não seria fácil. Haveria resistência, sabotagens, tentativas de derrubar esse processo. Mas o importante era plantar a semente, e ela estava ali, germinando diante dos meus olhos. Para dar força simbólica ao momento, pedi que todos se levantassem. Um a um, como se movidos por uma energia invisível, começaram a se erguer, até que a sala inteira estava de pé. Disse então, repitam comigo, se acreditarem. E pronunciei pausadamente cada frase. Prometo zelar pela vida acima de qualquer vaidade. Prometo dar voz ao que foi silenciado. Prometo que a verdade terá sempre mais valor que a conveniência. Prometo que este hospital será um lugar de cuidado, não de poder. As vozes começaram tímidas, mas logo cresceram, unindo-se em um coro que ecoou pelas paredes e rompeu o peso que por anos sufocara aquele espaço. O novo juramento não estava escrito em papel, não precisava de carimbos ou assinaturas. Ele estava inscrito na consciência coletiva de cada um que pronunciou aquelas palavras. E eu sabia que, a partir dali, mesmo que ainda houvesse batalhas, mesmo que a justiça externa demorasse a agir, o hospital já não era mais o mesmo. O pacto havia sido feito. Nos dias que se seguiram, mudanças práticas começaram a ser implementadas. Canais de denúncia foram criados, reuniões abertas passaram a acontecer semanalmente, protocolos de segurança foram revistos. Mais do que regras, havia uma nova atmosfera. A sensação de que finalmente era possível falar sem medo, de que finalmente a dignidade voltava a ocupar o centro da prática diária. Os corredores, antes impregnados de murmúrios, agora respiravam um ar diferente, como se cada passo fosse dado sobre terreno firme e não sobre areia movediça. Quanto ao médico suspenso, sua figura tornou-se sombra. Tentou mover influências externas, buscou aliados no conselho, mas já era tarde. A nova ordem estava estabelecida e ele não passava de um eco de um passado que não voltaria. A justiça externa ainda seguiria seu curso, mas dentro daqueles muros, sua autoridade havia se desfeito por completo. Naquele fim de tarde, quando atravessei o saguão principal e vi pacientes sorrindo aliviados ao serem atendidos com cuidado genuíno, compreendi que a minha missão não era apenas expor falhas, mas reconstruir confiança. E enquanto o sol se punha, deixando sua luz dourada atravessar as janelas altas do hospital, senti que o peso de anos de silêncio finalmente havia se dissipado. O novo juramento havia sido feito, e nele estava inscrito o futuro que eu tanto esperei ver. E ao deixar o hospital naquela noite, olhei para trás uma última vez e pensei, não era apenas um cargo, não era apenas uma vitória pessoal. Era a confirmação de que, mesmo quando tentam nos calar, a verdade encontra sempre um caminho para ressurgir. E desta vez, ela havia renascido não apenas na minha voz, mas na voz de todos.